Olá, meus amigos, muita paz, muita alegria, é com muita satisfação que retomamos mais uma semana o estudo do livro Céu e Inferno, e hoje nós vamos trazer reflexão no capítulo 7. Então, muita alegria que os bons amigos possam nos inspirar, estar junto de nós, trazendo os esclarecimentos necessários, possamos estar amparados. Para que possamos lembrar e dar tempo do pessoal que está entrando, na semana passada, nós falamos no capítulo 6 sobre a doutrina das penas eternas. Nós trabalhamos ali um pouquinho sobre a origem, como surgiu, então, a doutrina das penas eternas. Nós trouxemos alguns argumentos sobre as penas eternas, mas também trouxemos as impossibilidades materiais de acreditarmos nelas. Também falamos um pouquinho da importância que ela teve ao seu tempo, na sua época, e nós fizemos a referência ao Velho Testamento, mostrando que mesmo o Velho Testamento já não defendia as penas eternas. E aí hoje nós chegamos, então, ao capítulo de estudo, capítulo 7, que vai trabalhar sobre as penas futuras. Nós vamos trazer agora Kardec, que trouxe várias crenças no encontro de hoje, no capítulo de hoje. Kardec vai justamente analisar a doutrina espírita, trabalhando as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, aproveitar para mandar um beijo a todos que estão entrando aí, a todos os amigos que estão mandando mensagem. Então, hoje nós vamos trazer, são 3 tópicos que o capítulo aborda. Primeiro, ele vai trabalhar a questão da carne é fraca, trazendo ali o estudo fisiológico e moral. Depois, ele vai trabalhar um pouquinho o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, ou seja, as penas depois da morte, como que a doutrina espírita entende o pós-morte, e ele vai trazer, por último, um terceiro item, justamente a questão do Código Penal da vida futura. Talvez um dos itens mais importantes do livro, talvez um dos itens mais importantes da doutrina como um todo, porque nos traz o esclarecimento como compreender a vida, como compreender de fato as leis que regem a vida, tanto material como espiritual. E é justamente esse o foco central de hoje. Mas para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais e olhar para a questão fisiológica e moral nossa, vamos analisar um pouquinho quando nós nos olhamos, quando nós analisamos alguns vícios. Alguns deles nós imaginamos ser do próprio espírito, porque ele traz ali questões morais, envolve mais a questão moral. Outros, porém, nós imaginamos estar atrelado muito mais ao organismo físico, à questão física, estando ali a preguiça, a cólera, a sensualidade. Quando nós olhamos para esses, nós imaginamos então que as pessoas que trazem esse vício talvez não tenham tanta responsabilidade quanto aqueles que trazem os vícios classificados como morais, que estariam ligados mais à questão espiritual. Mas quando vamos estudar, então, e olhar pela ótica que nós devemos, os espiritualistas reconhecem que o espírito é responsável pelo desenvolvimento do órgão cerebral. Então, o espírito está ligado 100% ao desenvolvimento do cérebro. E, na consequência disso, as aptidões que nós trazemos. Então, o desenvolvimento é o efeito e não a causa. E, às vezes, nós vamos olhar e imaginar que é a causa. Um grande exemplo disso é que um homem, ele não é músico porque ele tem aptidão para música. Muito pelo contrário. Ele tem aptidão para música porque o espírito dele é musical. Então, o espírito já desenvolveu essa questão, já estimulou a região cerebral e por isso ele vem com essa facilidade. Então, ele não é músico porque ele tem aptidão. Não, a aptidão é porque o espírito já traz isso. Nós vamos entendendo a responsabilidade disso tudo. E se o espírito, então, pode agir sobre o nosso cérebro, ele também pode agir sobre outras partes do corpo. Então, podemos dizer que o espírito é o próprio artesão do nosso corpo. Que o espírito modela o nosso corpo de acordo com as nossas necessidades, com as nossas tendências. Se nós hoje temos esse corpo, é porque nós, espírito, estamos vindo modelando de acordo com as nossas necessidades.
Se nós não estamos felizes, é preciso talvez trazer uma outra necessidade, mudar, não é? Então, o corpo, ele é o espelho do espírito. Da maneira como o espírito se imagina necessário, ele vai modelando o corpo. Então, nós podemos trazer que a consequência natural desse princípio é que o espírito pode alterar, sim, o comportamento do nosso corpo. O espírito pode alterar, sim, o comportamento do nosso corpo. É por isso que quando nós olhamos ali um prato de comida, muitas vezes a nossa boca começa a salivar, mas de outras pessoas não. Porque não é o corpo que está produzindo isso, é o próprio espírito através do pensamento. Ele vai emanando, então, e age no corpo, sobre o órgão do paladar. Então é o próprio espírito colocando à vontade, porque ele traz o comportamento espiritual. O corpo não tem contato com o alimento. Pela mesma razão que quando nós olhamos pessoas que choram com facilidade, elas não choram com facilidade porque elas possuem lágrimas sobrando. Muito pelo contrário. É porque o espírito já traz ali uma sensibilidade maior. Então ela chora com mais facilidade. Então as características estão no espírito. Olhando por essa visão e seguindo essa ideia, nós podemos compreender que não é o colérico porque ele é agressivo, mas ele é agressivo porque ele traz um comportamento colérico. Veja como que o espírito vai trazendo todo o temperamento do corpo. Como que o espírito é responsável pelo nosso temperamento. Então, a moral do espírito pode ser, sim, afetada pela matéria quando nós passamos por dificuldades físicas, por exemplo, uma doença. Mas somente nessa questão. Porque em outras questões, o espírito é quem vai modelar. É o espírito que traz o temperamento. E mesmo quando nós estamos sobre a questão patológica, o espírito não sofre nada. O corpo, sim, a matéria, sim. Mas o espírito mantém a sua naturalidade, a sua natureza. Então, quando nós falamos, a carne é fraca, quando nós utilizamos essa expressão e colocamos a responsabilidade na questão material, na questão do corpo, nós estamos equivocados. A responsabilidade é nossa. Porque a carne não é fraca. Se a carne é fraca, é porque o espírito é fraco. A carne não tem pensamento. A carne não tem vontade. A carne nunca sobrepõe o espírito. Sempre o espírito sobrepõe a carne. Porque o espírito é o ser desejante. O espírito é o ser pensante. Então, quando mais esclarecido nós formos, mais responsabilidades nós vamos trazer. Quanto mais exercitamos o conhecimento, mais responsáveis de nós mesmos nós somos. Porque nós colocamos o nosso pensamento no nosso corpo. E é olhando por esse aspecto, nesse quadro, que muitas vezes a medicina, a terapia acaba falhando. Porque vai olhar para o indivíduo tentando mudar o temperamento do indivíduo, mas sem olhar as influências espirituais. Então, o temperamento é um efeito, ele não é a causa, ele é o efeito, ele é o responsável, porque ele é ligado ao espírito. Quando, às vezes, submetido a uma terapia, quando submetido a uma modificação, inconscientemente o próprio espírito vai criando uma resistência e neutraliza os efeitos da terapia. Porque nós não temos controle sobre o inconsciente. Mas é isso que muitas vezes acontece. Porque nós não temos vontade de ultrapassar as dificuldades e o inconsciente vai ali dificultando o nosso progresso. Tanto que quando nós vamos olhar lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Hahnemann, o pai da homeopatia, vai nos falar o seguinte: o corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todo vício são inerentes ao espírito, ou seja, as virtudes e os vícios são do espírito. Se não fosse assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então nós temos os méritos e as responsabilidades pelos nossos atos. O homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso. Ou seja, é o espírito que vai comandar tudo isso.
é a vontade do espírito, o pensamento. E nós, às vezes, não damos conta, não lembramos do espírito, vivemos a vida olhando as patologias físicas do corpo. Aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Se não fosse assim, não existiria a lei de progresso. Então ele vem trazer a questão da lei de progresso. Cabe a cada um ir modificando as suas ações, a fim de que essas ações possam afetar o temperamento, modificar o temperamento. E aí, quando vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 207, 208, Kardec vai perguntar se, além das características físicas, se os filhos não trazem do pai características morais. Os espíritos vão dizer que não, que o corpo, sim, traz as características, mas o corpo vem do corpo. O espírito é individual, o espírito vem do espírito. Cada um é um. Então, a sua moral vai ser diferente no pai, nos pais, como nos filhos. E aí Kardec pergunta, mas tem filhos que trazem o mesmo aspecto moral do pai? Ele vai dizer, é porque são espíritos afins, que trazem uma sintonia, e por isso talvez tenham reencarnado junto. Apenas isso. E cabe aos pais apenas o compromisso, como missão, de trazer o espírito do filho para o caminho do bem. Traz como sendo a missão dos pais, através da educação, trazer o espírito do filho para o caminho do bem, garantir o bem ao espírito. Mas que o temperamento, que a moral é do espírito, não é do pai. E aí, quando nós vamos olhar lá na Revista Espírita, em março de 1869, Kardec traz uma matéria justamente com o nome A Carne é Fraca. E ele vai trazer, como é curioso, o materialismo falar da necessidade de elevar a dignidade do homem. Mas na contramão disso, ele condena o corpo, como se o corpo fosse uma carne podre, como se não tivesse importância nenhuma o corpo. Como assim é? Mas como ele pode querer dignificar o homem e, ao mesmo tempo, o homem como matéria, materialismo, e, ao mesmo tempo, condenar o corpo? Então, uma coisa não estaria em sintonia uma com a outra. Ou nós vamos imaginar o corpo como sendo o principal, ou o espírito. Mas se o espírito for o principal, não podemos defender o materialismo. Senão nós vamos imaginar que todos nós somos bonecos, não é verdade? E não é isso. Então, como princípio da doutrina espírita, olhando as penas futuras, Kardec vem se posicionar como trazendo o espiritismo como sendo uma teoria não concebida, não pré-concebida. Então ele não traz nenhuma informação de outras doutrinas. Não vem uma coisa já formada. Não, Kardec vem livre para isso, para codificar essa doutrina. Então não seria substituir um sistema já existente por outro sistema. Não é isso que a doutrina espírita propõe com a sua chegada, com a sua codificação. Ela vai se apoiar justamente em cima de observações. E são essas observações que vão trazendo as características e o conhecimento da doutrina espírita. Ninguém parou filosoficamente, ficou imaginando como seria após o túmulo, o que nós encontraríamos no pós-morte. Muito pelo contrário, são os próprios seres que deixaram a Terra, que voltaram a informar como era, que voltaram a falar sobre os erros e os acertos, sobre as felicidades e as infelicidades. E quando nós olhamos os ensinamentos em cima das mensagens recebidas dos espíritos, nós vamos vendo como que realmente essas mensagens apoiam, afirmam o ensinamento do Cristo. A moral cristã, a moral dos ensinamentos do Cristo, são confirmadas pelas experiências trazidas pelos espíritos. E aqui nós poderíamos pensar, mas os espíritos poderia ser um espírito trazendo um ponto de vista, trazendo o seu aspecto, mas Kardec se preocupa com isso. Quando nós falamos da questão da maneira como Kardec se posiciona na pesquisa, como Kardec se coloca a observar, nós vamos vendo que ele se preocupa em não trazer informação de apenas um espírito, mas de vários espíritos, e não apenas de uma cidade ou de uma região, mas de todo o globo terrestre.
mensagens que ele perguntava o mesmo tema a várias pessoas, recebiam várias respostas, e através disso ele veio trazendo essas informações. Entanto que Kardec ele não traz o nome dos médiuns que trouxeram a comunicação, mas ele traz a atenção para a comunicação. O que importa é quem trouxe, o que importa é olhar e ver se tem fundamento. Agora ele espera para ver se confirma através de outras mensagens, de outras localidades, porque a ideia de Kardec é que ninguém se apoie sobre a crença do outro, é que cada um pudesse olhar e interpretar as lições, as mensagens trazidas, e a partir daí trazer então a sua fé viva, compreendendo a própria fé. E aí então Kardec vem e nos apresenta o Código Penal da vida futura, sabendo que Deus é a inteligência maior e que ninguém poderia trazer um Código Penal divino. Kardec vem e nos propõe analisar essas mensagens, analisar essas comunicações, observar a doutrina espírita, e ele vai trazer ali o funcionamento, o sistema como rege a lei universal, a lei divina, e Kardec vai chamá-la de lei da justiça divina, e elenca para nós 33 tópicos que vão fundamentar as penas futuras. Daqui para frente, Kardec vai mostrar como funciona essa lei universal, essa lei de Deus, esse sistema das penas eternas, deixando para lá as crenças no céu, no inferno, e trazendo uma realidade única através dos nossos esforços, através das nossas observações. E é justamente nesse cenário que nós vamos entrar. Como eu disse, o estudo de hoje ele vai decorrer desse terceiro item, o Código Penal da Vida Futura, onde Kardec vai colocar ao que a doutrina espírita vem se sustentar. Qual é a base da doutrina espírita? Talvez um dos tópicos mais importantes de toda a doutrina. Kardec vai colocar no início, número 1, eu vou trazer todos os tópicos a fim que a gente não deixe passar despercebido nenhum tópico importante. Porque às vezes poderia falar, mas por que não resumiu? Por que não trouxe um olhar generalizado? Mas se assim fosse, Kardec teria feito. Então a importância que Kardec colocou em cada tópico se faz necessário falarmos e refletirmos. É aqui que Kardec vai nos mostrar como a lei divina regula o nosso progresso, como nós somos responsáveis, ou melhor, como nós podemos avançar, progredir de acordo com a lei divina. Kardec coloca no item 1, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências das imperfeições vividas durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz tem relação com o grau de purificação ou imperfeição de cada um. Então, Kardec vai falar um pouquinho sobre as questões terrestres, olhando a questão espiritual, e questões espirituais, olhando a vivência terrestre. Então, ele vai trazer para nós que o espírito sofre na vida espiritual os mesmos sofrimentos que ele passa aqui na vida terrestre, que estão baseadas em perfeições vividas. E seu estado, feliz ou infeliz, tem ligação com seu grau de purificação, com seu grau de elevação, de desenvolvimento, de evolução, como queiramos olhar. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, mas para onde nós vamos realmente quando deixarmos a Terra? Quando deixarmos o corpo carnal? Será que nós vamos rever nossos entes queridos? Será que nós vamos poder repousar, descansar? A grande pergunta que fica, e a grande reflexão, o que temos feito nós nas nossas horas vagas? O que temos construído nós nas horas vagas? Porque justamente como nós tratamos, como nós reagimos nas nossas horas vagas, é que vai dizer como vai ser o nosso futuro.
Temos trabalhado, temos desenvolvido, o que temos feito? Qual tem sido o nosso foco quando sobra o nosso tempo? Vou viver pelas coisas materiais ou vou compreender a necessidade de viver como um espírito? Porque o espírito quem vai ditar o nosso temperamento. Se temos nós olhado para as coisas materiais, é porque o nosso temperamento ainda é material. Só imaginamos olhar para as coisas espirituais. Imaginamos ser espíritas e estar olhando para as coisas espirituais. Será? Qual tem sido o nosso temperamento? Qual tem puxado mais o nosso desejo? Kardec coloca no item 2, a verdadeira felicidade está ligada à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento e privações, assim como toda qualidade adquirida é fonte de gozo, atenuante de sofrimento. E aqui vale só um entendimento e uma observação. Quando nós olhamos para a palavra sofrimento, para a palavra culpa, muitas vezes nós vamos olhar aqui, entre aspas, a palavra castigo. Vale lembrar que esse é um estado da consciência. Não é Deus fazendo o nosso sofrimento. Não é Deus nos castigando. Somos nós mesmos, olhando as nossas situações, olhando para o nosso dia a dia e sofrendo pelos nossos erros. Essa é a colocação de Kardec. Esse é o verdadeiro significado quando nós olhamos e analisamos as nossas penas. Nós mesmos nos condenamos. Então, quando ele coloca a verdadeira felicidade, está totalmente ligada à purificação do espírito. Ou seja, quando formos espíritos puros, aí nós vamos experimentar, então, a verdadeira felicidade. E que toda imperfeição traz um sofrimento. Toda imperfeição. Então, possamos olhar para o nosso dia a dia, possamos começar vigiando a nós mesmos, corrigindo os nossos atos. Muitas vezes olhamos no outro, aquilo que desagrada em nós, possamos olhar para nós também e ver o que nós podemos mudar, aceitar um pouco mais o outro, ao invés de darmos conselhos, possamos agir muito mais, ao invés de falarmos palavras, possamos trazer ali condutas melhores, possamos ser o exemplo, o espelho, não é isso? Então, a verdadeira felicidade está ligada à nossa purificação. Se temos buscado alcançar a felicidade, precisamos nos purificar. Não há imperfeição da alma que não traga consequência, e nenhuma boa qualidade que não seja a fonte de gozo. Então, não há imperfeição que não traga ali alguma consequência. Mas também, tudo que nós fizermos de bom vai trazer boas qualidades, vai trazer boas consequências. Então, qualquer coisa, por menor que seja, boa ou má, vai trazer as suas consequências, boas ou más, todas. A soma das penas é proporcional às imperfeições, como o gozo corresponde à soma das qualidades. Então, aqui nós vamos ter um balanço. Aqui nós vamos começar a entender um pouquinho. Porque aqueles que têm 10 penas, aqueles que cometeram 10 equívocos, vão sofrer ou vão ter que reparar sobre 10 penas, sobre 10 equívocos. E aquele que só cometeu 3, ele tem que reparar só 3. Sofrimento aqui, quando falarmos, vale lembrar na questão da necessidade de reparo. Porque senão nós vamos imaginar que a vida também é puro sofrimento. Embora seja, mas de outra maneira. Sofremos pela nossa postura moral inferior. E Kardec vem trazer um exemplo. É como na Terra. Quando nós olhamos uma pessoa doente, se ela tem 2 ou 3 doenças, ela vai sofrer muito mais do que aquela que tem uma só, ou aquela que não tem nenhuma doença. Então é preciso olharmos mesmo a cada momento que nós temos as oportunidades de corrigir, ou melhor, as oportunidades de não errar. Porque todas as nossas faltas, assim como os nossos acertos, são somados. É uma balança. Se eu cometi 10 falhas, eu terei que reparar as 10 falhas. E toda tarefa, todo reparo adiado, ela vem com juro. Eu tenho que pagar depois. Então,
toda atitude negativa, ela vai ter que ser reparada no futuro. É os juros de amanhã, não é isso? Quem gosta de pagar juros? Item 4. Em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, e se desfaz do mal, segundo os seus esforços e sua vontade. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os à maneira que atingem a perfeição, deixando a cada um segundo as suas obras. Aqui ele vai trazer e fazer ligação justamente à lei do progresso, que toda alma tem capacidade de buscar a perfeição, que é a perfeição relativa, que não é a perfeição de Deus. Então, a todos nós, pela lei do progresso, nós conseguiremos alcançar a perfeição. E Deus está ali, não repudia nenhum filho, não condena nenhum filho, muito pelo contrário, ele aguarda que o filho possa se purificar segundo as suas obras. Mais uma vez, como é preciso olharmos para nós, como é preciso vigiar as nossas faltas, que está na nossa mão. Deus está nos aguardando, mas depende das nossas boas ações, do nosso movimento no bem para buscarmos ou alcançarmos estar junto de Deus. No quinto, estando o sofrimento ligado à imperfeição e o gozo à perfeição, a alma carrega em si seu próprio castigo ou prêmio. Então, estando o sofrimento ligado à imperfeição e o gozo à perfeição, a alegria à perfeição, sofrimento e o gozo carrega em si próprio, ou seja, está em nós mesmos, o castigo ou o prêmio. Nós carregamos isso, está na nossa consciência. Não há um lugar circunscrito, não há um céu, não há um inferno, como nós já olhamos e já estudamos. Não, está dentro de nós essa consciência. O inferno está em todo lugar onde haja alma sofredora, como o céu está onde haja almas felizes. E aí, quando nós olhamos para essa palavra castigo ou prêmio, castigo entre aspas, nós podemos lembrar de tudo que nós recebemos gratuitamente de Deus. Paremos para pensar. O corpo, a energia vital, a terra fecunda para que pudéssemos plantar, o ar, a água, a família, o lar, o sentimento. Tudo recebemos gratuitamente, mecanicamente, encarnação por encarnação. E Deus só espera que nós nos aprimoremos. Que possamos olhar que esse sofrimento que nós trazemos, ele está ligado às nossas atitudes. Assim como as felicidades, o gozo, também está ligado às atitudes do bem. Então recebemos tanto como prêmio de Deus e não temos feito nada. Deus só espera que nós nos aprimoremos. Esse é o desejo de Deus. O bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Então, tanto o bem quanto o mal está a nossa qualidade, ao nosso temperamento, ao nosso jeito de ser. Quando nós olhamos alguém fazendo alguma atitude, é o jeito de ser, é o espírito, é a qualidade que o espírito possui. Ninguém faz aquilo que não possui ainda. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição traz sofrimento, o espírito sofre não só pelo mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. E aqui nós vamos trazer, né? A doutrina fala muito isso. Se nós não fizermos o mal, não quer dizer que estamos fazendo bem. O não fazer o mal é uma obrigação. Mas se nós já podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos cometendo uma falta. Porque se nós temos a qualidade boa, nós temos condição de fazer. Se nós não o fizermos, é porque ainda somos maus. Trazemos dentro de nós. Às vezes nós imaginamos não ter praticado mal. Não, hoje eu passei um dia legal, passei um dia muito bom. Vale refletir.
Será que a todo momento, todo instante, eu fiz o que eu poderia ter feito de melhor? Será que não faltou nenhum bem que eu poderia ter feito melhor e eu não fiz? Porque se essa atitude aconteceu, cometemos o mal. Tivemos a oportunidade de fazer o bem e fizemos o mal. Ah, eu poderia ter ajudado aquela pessoa, mas ela é muito chata. Ah, ela me irrita muito, não vou fazer não. Ela que se vire. Bom, eu poderia ter feito, poderia ter ajudado, cometi o mal. Não fiz, cometi o mal. Lembremos que hoje o outro se apresenta como o outro. Talvez o outro tenha caído. Talvez o outro hoje esteja errando e precise da nossa ajuda. Mas amanhã nós não sabemos quem vai precisar de ajuda. Pela lei divina, ninguém sabe quem cai no dia de amanhã, quem tropeça no dia de amanhã. Então, possamos olhar para as oportunidades divinas que acontecem na nossa vida, que aparecem em nossa vida, e possamos ali fazer o nosso papel, fazer o bem que nos espera. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, quando o espírito sofre pelo mal que ele cometeu, então ele vai trazer ali o sofrimento relativo ao mal, ao equívoco, justamente para que ele possa viver esse período e corrigir. Nossa, o que eu fiz, o que eu estou passando hoje é por esse erro que eu fiz. Quando nós paramos para observar, nós vamos compreendendo um pouquinho que os nossos sofrimentos acarretaram sofrimentos semelhantes, sofrimentos aparentes no passado. Então é justamente nessas dificuldades que nós olhamos e falamos, bom, aqui eu não vou errar de novo. Eu estou vendo o quanto que eu estou sofrendo, o quanto que isso me trouxe de prejuízo. Por isso que o espírito que faz o mal, ele vai viver um pouquinho a sua atenção voltada para as consequências desse mal, para que ele possa corrigir esse erro. Sendo infinita a justiça de Deus, tanto o bem quanto o mal são considerados, não havendo uma só ação que não tenha consequência. Mesmo para os mais perversos, um só bom movimento constitui começo de progresso. Aqui nós já falamos que tanto o bem quanto o mal, ele faz parte, ele vem para a soma de um todo. E todo o mal feito, ele traz consequências ruins, e todo o bem realizado traz consequências boas. E às vezes nós olhamos para uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, imaginamos, essa pessoa não traz nada de bom. Mas qualquer atitude, porque a vida nos coloca situações para mostrarmos que estamos aprendendo, estamos estimulando virtudes que nós não tínhamos. Então, qualquer situação no bem mostra ali que nós estamos começando um progresso. Às vezes nós queremos que a pessoa faça grandes transformações, mas não. Se ela pode fazer um movimento que seja para o bem, já está válido. Comecemos pelas obras pequenas, pelas atitudes pequenas. Nós falamos tanto, possamos olhar para as pessoas e trazer as coisas boas que ela tem. Olhar as coisas boas, deixa as coisas ruins, as coisas perversas de lado. O que aquela pessoa fez de bom? Ali já trouxe o começo de um progresso. Veja só, por mais mal que essa pessoa tenha feito, a primeira atitude boa que ela faz, às vezes um carinho que ela faz ao filho, um amor verdadeiro, já representa um progresso. Nós não sabemos como era o passado, nós não sabemos quais eram os temperamentos anteriores, como que esse espírito se portava em outras encarnações, e como nós também nos portávamos em outras encarnações. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deve ser paga. Se não for em uma existência, será em outra, porque todas as existências são solidárias umas às outras. Aquele que as quita na existência presente não terá de pagar outra vez. Então aqui
ele já faz uma ligação, Kardec faz uma ligação entre o plano material, encarnado e desencarnado. Toda falta que nós cometemos, todo o mal que nós realizamos, é uma dívida contraída. Então, se nós não pagarmos aqui, nós vamos pagar numa próxima existência. Não tem escapatória. Às vezes nós falamos, deixa para a próxima, mas a próxima vai chegar. E aí vai somando, e vai somando, e vai somando. Quando nós olhamos, estamos nós diante de tantos obstáculos e tantas dificuldades e falamos, será que está certo? Mas quantas vezes temos fugido, temos contraído as nossas dívidas e não temos pago? E toda conta que nós pagamos, ela está quitada. Ela não vai para a próxima existência. Então, se nós trouxemos as nossas contas a pagar, é porque nós não quitamos na encarnação anterior. Então, lembremos da humildade quando nós formos olhar isso, né? Porque a humildade, ela pode ser a nossa nota de quitação. Ela pode ser a nossa... Quando nós tivermos a humildade de olhar e falar, errei, vou corrigir. Ela pode ser a nossa nota de quitação. Ela pode quitar os nossos débitos. E nós somos orgulhosos. O espírito sofre tanto no mundo corporal como no espiritual, a consequência de suas imperfeições cometidas na presente ou na anterior existência. Pelos sofrimentos e pelas vicissitudes, podemos julgar as faltas cometidas nas existências anteriores. Então, cada um traz a dor como correção. Nós falamos agora há pouco que se nós olharmos para o nosso cenário, para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para aquilo que nos tortura psiquicamente, nós vamos saber o que nós fizemos lá atrás. Então, cada um traz a dor de acordo com a necessidade. A dor ela é a ferramenta de correção. A dor é justamente a ferramenta que nos leva a olhar aos nossos erros e corrigir. Somos todos nós viajantes, trazendo nossos fardos de imperfeições. Imaginemos nós, viajantes, com a mochila nas costas, cheia de imperfeições. Então não há injustiça. Esse sistema divino ele é perfeito. Nós estamos pagando aqui, nós estamos aqui na Terra, porque nós temos as nossas imperfeições ainda. Amanhã é um novo dia. Então, vamos olhar para hoje. Vamos entender como nós estamos hoje. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas conforme as circunstâncias, atenuando ou agravando o que foi cometido. Então, aqui ele vai trazer que as expiações trazem suas variações, que vai depender muito das faltas. Como que as faltas foram cometidas? Não é? Então, quando nós olhamos, vai trazer essas variações de acordo com a gravidade pelo qual nós erramos. Às vezes, nós cometemos um erro muito leve, e às vezes cometemos erros pesados. Então, cada uma vai trazer ali a sua natureza, de acordo com a falta que nós cometemos. É a nossa consciência olhando para as nossas falhas, olhando para os nossos equívocos. Né? Então, quando nós olhamos ali para a Terra como sendo a nossa educandário, né, como sendo a nossa escola, o aluno aplicado ele vai passar por competência, mas o aluno que tem se portado de uma forma equivocada, ele é convidado a repetir de ano, não é? Até que ele possa aprender, bem aplicar, e aí ele passa de ano então. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do sofrimento. A única lei geral é que toda falta terá punição e toda boa ação terá recompensa segundo o teu valor. Então aqui ele vai trazer que não há uma regra geral, não existe uma regra que vai trazer quanto tempo vai durar o sofrimento. Não tem isso. Não existe um quadro onde está escrito, você cometeu tal equívoco, tanto tempo, tantas encarnações. Não, isso não existe. Ele está ligado justamente, como ele fala, ao valor que você aplica às coisas boas.
Então, possamos refletir. Às vezes, vamos fornecer um alimento àquele que necessita. Será que só o alimento basta? Não compensa, além do alimento material, eu fornecer o alimento espiritual, o alimento do evangelho, do conselho, do consolo? Quando eu vou entregar um cobertor àquele necessitado, ao invés de eu comprar um cobertor, talvez não seria mais viável colocar mais valor e eu mesmo vou produzir isso? Às vezes a gente acha que isso está errado, equivocado, mas não. Quanto maior for o nosso valor, ou seja, quanto maior for o nosso empenho, mais rápido, mais valor nós vamos ter para quitar os nossos débitos. E às vezes as pessoas que estão recebendo isso não estão ali à toa, são companheiros de outras vivências. Então, quando nós olhamos para isso, todo bem praticado, quanto mais sacrifício tem, quanto mais vontade se é colocada em praticar o bem, mais tem o seu valor. É preciso olhar para isso e buscamos, às vezes, pelas coisas mais fáceis, comprar, buscar, entregar. Não que não tenha o seu valor, mas às vezes é preciso colocarmos vontade, suor, não é? Empenho, é o espírito de serviço trabalhando. A duração do sofrimento depende da melhoria do espírito culpado. Culpado porque ele se culpa. Nenhuma condenação tem tempo determinado. O que Deus exige é um melhoramento sério, efetivo, sincero, voltado ao bem. Então, condenação não tem tempo. O que Deus espera é que realmente, né, a gente possa melhorar. Mas não é melhorar um pouquinho, é verdadeiramente. Deus nos conhece no íntimo, no interior. Então, Ele sabe quando nós estamos praticando uma melhora séria, não é? Sincera, efetiva. O espírito é o próprio árbitro do seu próprio destino. Ou seja, o espírito é quem vai determinar quanto tempo vai sofrer. Está nas nossas mãos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. O sofrimento dura enquanto o mal durar. A sua intensidade diminui à medida que o mal perde força. Então, se nós ainda trazemos o mal, nós ainda vamos trazer esse sofrimento. Mas se nós vamos nos afastando do mal, vai diminuindo. O mal vai perdendo a força. Vale lembrar que primeiro a gente comete a falta e depois a gente recebe, então, a corrigenda. Então, se nós estamos passando por uma correção hoje, é porque nós cometemos falta lá atrás. Veja que Deus nos dá a oportunidade de acertar e errar. Se errarmos, vamos corrigir. É igual um filho que acaba brincando e bagunça. Ele fala, olha, estava legal a brincadeira, mas bagunçou, arruma, organiza, faça, cumpra o que é o correto. Manter organizado, fazer o bem, não é verdade? Dependendo da melhoria do espírito, a duração do sofrimento, o culpado que jamais melhora sofre sempre. A pena é eterna. Então aqui é o seguinte, se o espírito não busca melhorar-se, se o espírito não busca aperfeiçoar-se, corrigir os seus erros, ele vai achar que ele está sofrendo sempre. Ele vai achar que a pena é eterna. Mas não é que a pena é eterna. É que ele toda vez vem errando, toda vez vem cometendo os equívocos. Então não tem como ele imaginar que a pena não é eterna. Na cabeça dele, ele traz aquele erro tantas vezes que ele acha que é eterno. Mas não é eterno. Às vezes ele cometeu um ato no início da vida, na flor da idade, e ele carrega as consequências. Mas por quê? Porque ele não olha para isso e corrige enquanto é tempo. Ele vai levando, então ele acha que o sofrimento é eterno. Mas nós só sofremos enquanto não melhoramos. Se melhoramos, como espírito, deixamos de sofrer, deixamos de passar por algumas provas, por algumas situações, por algumas expiações, podemos passar por outras, podemos avançar. Uma condição inerente ao espírito inferior é não ver a situação e crer que sofrerão sempre. É para eles um sofrimento que lhes parece ser eterno. Aqui, quando nós vamos olhar nas reuniões mediúnicas,
Então veja que ora Kardec coloca a situação desencarnado, encarnado, mas mostrando que é a condição do espírito, que independe estar encarnado ou desencarnado. O espírito aqui, como eu trouxe em reuniões mediúnicas, quando você vai conversar com o espírito, ele fala que ele estava certo, que o outro é que errou com ele. E aí, quando nós convidamos a olhar por outros prismas, por outros ângulos, ele vê que não, que ele realmente estava errado. Às vezes o erro começou dele. Então, quando nós não vemos, quando a gente não vê a situação de erro, a gente não vê que o erro é nosso, nós imaginamos estar injusto a situação pela qual nós estamos passando. Então, como é preciso desligarmos do mal, abrirmos mão do mal, olhar para um prisma melhor, compreender que somos nós, às vezes, os nossos próprios pesos, nossas próprias dificuldades. Aí, quando desencarnamos, nós somos convidados a olhar ali pelo balanço das nossas responsabilidades, por aquilo que nós cometemos. E muitas vezes nós nos cansamos, repetimos tanto, encarnamos, vivemos, erramos o mesmo mais uma vez, cometemos as mesmas faltas, desencarnamos, e vamos ver que temos errado infinitamente. Aí chega uma hora que nós nos cansamos de errar, nos cansamos das nossas próprias obsessões e falamos, vamos seguir, vamos corrigir, todos nós, porque olhamos sempre pelo mesmo ângulo, e às vezes é preciso olhar outros ângulos. Nos sentimos sempre injustiçados, às vezes somos nós os culpados realmente. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. Então não basta se arrepender. É preciso expiação e reparação. Então, só se arrepender não basta. É preciso passar pela expiação e conseguir fazer a reparação. Tem um porquê. O arrependimento fornece esperança e prepara as vias da reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então vejamos, às vezes nós cometemos um equívoco e a pessoa nos perdoa e nós achamos que liquidou por aí. Não, é preciso reparar. O perdão é uma graça recebida, mas não foi quitado o nosso erro. Veja como que é complicado, como devemos tomar cuidado na maneira como nos posicionamos, como realizamos o dia a dia, porque a pessoa nos perdoa e nós achamos, tá tudo certo. Não, é preciso reparar. Como eu reparo o mal? Com o bem. E às vezes nós deixamos passar. E depois falamos, nossa, mas esses erros são meus? Sim, trouxemos nós nas nossas encarnações, enquanto ainda na matéria. O arrependimento acontece por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. É presente sofrimento físico e moral, seja na vida atual, seja na vida espiritual. Então ele coloca, o arrependimento acontece por toda parte, em qualquer tempo. Se nós demorarmos para corrigir, quanto mais demorarmos, mais tempo ficaremos culpados. Mais tempo teremos a nossa consciência mostrando a necessidade de reparo. E nós falamos, deixa, não tenho coragem, preciso ter coragem, não é? Então, quando nós olhamos para uma situação, nós somos capazes de fazer melhor do que aquilo, nós somos capazes de corrigir. Então, quando nós olhamos as provas de hoje, as tentações de hoje, vamos avaliar os erros que nós temos que corrigir, as oportunidades que chegam até nós. Muitas vezes a corrigenda é o começo. Se nós reencarnamos, é porque recomeçamos. Então, que possamos corrigir nessa aquilo que temos deixado passar por tanto tempo. Os espíritos imperfeitos são excluídos. Kardec vem trazendo, como que é a questão da pena futura, como que é a relação da lei divina, da lei natural, da justiça divina, Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes.
cuja harmonia perturbariam. Então, os espíritos imperfeitos, às vezes não, são deslocados de mundos. Sabemos nós que há diversos mundos, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, os imperfeitos, eles são tirados dos mundos felizes, a fim de que eles não perturbem os espíritos felizes. E que até eles mesmos não sofram essa perturbação, porque a felicidade ainda não é inerente, ainda não é permitido, não é possível compreender a felicidade, irrita, tira a desarmonia dos imperfeitos, e isso incomoda, não é? Ficam nos mundos inferiores, purificando-se das imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais adiantados, moralmente e materialmente. Como falamos, os mundos também evoluem fisicamente e moralmente. Então, quando nós nos purificamos, quando nós progredimos, nós temos a possibilidade de habitar outros mundos. É a lei do progresso. Um lugar de sofrimento é, sem dúvida, em um mundo de expiação, habitados por espíritos imperfeitos que buscam reparar o mal. Então, quando nós olhamos, estamos nós nesse mundo de expiação e prova, nesse mundo de reparação, porque somos nós espíritos imperfeitos. Buscamos reparar o mal. Estamos tentando reparar o mal. Mas quando as oportunidades surgem, nós preferimos perder essas oportunidades. As oportunidades passam perdidas, batidas, e nós não fazemos o que temos que fazer. Não cumprimos o que deveríamos fazer. E aí vamos buscar novas experiências a fim de poder progredir. As oportunidades aparecem, nós passamos por elas. Mais uma vez, deixamos elas perdidas. Voltamos nós, mais uma vez, através da reencarnação. Essa é a ciranda que temos nós realizado, né? Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se mostra lento pelas escolhas do mal. Então, todos nós estamos dentro do livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós bem entendemos, o que nós escolhemos fazer. Mas, como estamos nós dentro do livre-arbítrio, temos nós o livre-arbítrio, às vezes demoramos para progredir, justamente pelas escolhas más que nós fazemos, pelas escolhas ruins que nós fazemos. Por isso que demoramos tanto para progredir. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo por fim o momento em que se modifica pelo sofrimento, reconhecendo o poder superior que o domina. Então, quando nós olhamos, estamos passando anos ou séculos, nós sabemos que são séculos e séculos, a fim de que possamos escolher um caminho melhor, a fim de que possamos trazer virtudes melhores. Então, demoramos séculos e séculos, encarnações e encarnações, e o nosso progresso vai demorando, vai ficando lento, justamente pelas escolhas equivocadas. Qualquer que seja a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos possuem seus anjos da guarda, seus guias protetores, e por eles velam. Essa interferência sempre acontece ocultamente e de modo a não haver pressão. Então, Deus não desampara nenhum filho. Todos os espíritos trazem um guia protetor, que muitas vezes conhecemos como sendo o anjo da guarda. Então, todos nós, mesmo os mais equivocados, trazem um guia de proteção que nos ajuda, nos orienta. Mas, como ele coloca, a interferência desses guias, o bom pensamento dirigido por esses guias, acontece de forma oculta, sem pressão. E se fosse por pressão, precisa mudar, precisa corrigir. Será que conseguiríamos? Como seria ter um coach ali a todo momento, um personal trainer, né, nos estimulando a todo momento, um Emmanuel nos cutucando ali, olha, errou aqui, corrige ali. Né? Nós sabemos que não foi isso que Emmanuel fez, mas nós trazemos essa imagem, né, dele ali com o Chico sério. Chico dava uma escapadinha, e Chico que era um espírito evoluído. Imaginemos nós, não é? Mas sem pressão, porque o espírito deve progredir por impulso próprio.
tem que vir dele, da vontade dele. E às vezes pensamos nossos guias protetores e esquecemos que nós temos anjos encarnados, nós temos nossos guias protetores encarnados, muitas vezes disfarçados no papel de pai e de mãe, que vai conservar ali o nosso berço, dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos professores que nos trouxeram os esclarecimentos. Quantos meios temos nós de receber auxílio que temos recebido, mas não temos dado o valor, não temos compreendido e continuamos no caminho do mal. Às vezes falamos, mas eu não tive a oportunidade de conhecer o caminho do bem. Não, eu não tive ajuda, eu não tive auxílio. Não mesmo? Será que não? Temos dado o valor exato para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa família, para o nosso berço? Temos dado valor, temos olhado como sendo a oportunidade de progresso que temos tido encarnação em encarnação? A responsabilidade das faltas é pessoal. Então, é individual. As responsabilidades por cada falta é pessoal. Ninguém sofre pelo erro do outro, salvo se a eles deu origem, a não ser que estimulou o outro a cometer uma falta, não é? Salvo se a ele deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim o suicida sofre, mas aquele que por maldade impele ou de cometê-lo, ou seja, aquele que estimula o suicídio, aquele que impede de cometer quando sabia, sofre uma pena maior ainda. Então, o suicida, ele vai trazer o exemplo do suicida. O suicida vai pagar, mas se nós estimularmos ou se nós não impedirmos, a nossa pena é maior ainda. Nós temos discernimento do que é certo, do que é errado, temos condição de ajudar, temos condição de evitar. Se não evitarmos, cometemos um erro. A nossa pena é maior ainda. Então é preciso saber semear o bem, cooperar para o bem. Qual tem sido a nossa semeadura? O que temos cooperado com Deus, cooperado com o bem? Qual tem sido a nossa missão como cristão, como espírito? E aqui não estamos falando de espiritismo, né? Estamos falando de temperamento, de noção. A diversidade de sofrimentos estão ligadas à inferioridade dos espíritos, cujas consequências são mais ou menos idênticas. Então, há várias diversidades no sofrimento que cada um traz. Cada um entende, sofre de uma maneira. Cada um sofre aquilo que errou de uma maneira. Talvez para mim seja mais fácil, para o outro mais difícil. Talvez, ao contrário, para mim seja tão penoso e para o outro seja tão tranquilo, não é? Mas estão sempre ligados à inferioridade do espírito, cujas consequências são mais ou menos idênticas. Então, as consequências são mais ou menos iguais, mas cada um sente de uma forma. A punição entre os que se acham ligados à vida material faz sentido pela lentidão do desprendimento da alma. Então, aqui ele vai trazer a punição daqueles que estão ligados. Então, entendamos punição. Psicológico, a nossa consciência, não é Deus punindo. Nós precisamos tirar essa questão da doutrina. Deus não pune. Então, a punição, o sofrimento daqueles que sempre foram ligados à matéria faz sentir pela lentidão do desprendimento da alma nas angústias que acompanham a morte e o despertar em outra vida. Então, demora para desprender do corpo. Às vezes meses, às vezes anos. Mas naqueles que se identificam com a vida espiritual, é mais fácil, é mais rápido, nem sentem, passa direto. Então, como tem sido o nosso olhar, nosso entendimento espiritual? Porque se eu tiver ainda apegado à matéria, a minha passagem vai ser lenta, demorada. Dias, meses, anos. Meses, anos, né? Dias não. Mas se eu entender a questão espiritual, se eu não estiver preso à questão material, eu passo de uma forma mais tranquila. Sem sentir os abalos, sem sentir as turbulências. Pacífico no despertar do outro lado. Natural.
Então, quando nós olhamos assim, Deus não quer trazer nós como escravos da criação, muito pelo contrário. Todos nós somos livres para olhar, interpretar e agir como nós quisermos. Não é? Então, o problema é, na escola, a escola o professor vem para ensinar. Estamos aprendendo? Porque a vida é o professor. É na vida que nós aprendemos. Então, como eu coloquei, Deus não quer trazer nós como escravos da criação. Pelo contrário, todos nós estamos livres para aprender e compreender o que quisermos. Mas temos aprendido? Temos frequentado as aulas divinas, da justiça divina? Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditar ainda estar vivo, podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos. Então, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, nós, quando olhamos o trabalho mediúnico, nós vamos ver espíritos ali que não perceberam que desencarnaram, não perceberam que deixaram o corpo de carne. Eles imaginam ainda estar vivos, sentem todas as necessidades, todos os tormentos, as perplexidades da vida, que estavam tão ligados à vida que nem perceberam que se desligaram dela. Davam tanta importância às necessidades, aos desejos, às paixões, que ficaram pegas a elas. O corpo foi e nem percebeu. Depois é um trabalho hercúleo de conseguir convencer esse espírito que ele morreu, que ele partiu, que o corpo ficou, mas que o espírito é imortal. Então, os trabalhos mediúnicos nos mostram esses exemplos e nos colocam a refletir todo momento. Quando vamos nós com o trabalho mediúnico, vamos estimular a mediunidade ou vamos aprender? Porque nós espíritas precisamos olhar para a mediunidade como sendo ferramenta de aprimoramento. É através dela que eu consigo trazer os exemplos. Porque Deus não abandona ninguém, mas é nós que levamos as nossas paixões para outros lados. Depois da morte, até que se redima no campo individual, ou seja, no seu próprio campo íntimo, o criminoso. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é cruel suplício. Então, Kardec vem trazendo o bem proceder também. Né? Então, para o criminoso, depois que ele desencarna, ele fica trazendo na sua consciência suas vítimas. Não acha que morreu, desencarnou, acabou as lembranças. Que vai colher, vai ter que pagar numa próxima encarnação, vai ter que corrigir numa próxima encarnação. Não. Ele continua vendo as suas vítimas, como é colocado, até redimir o seu campo íntimo, até ele compreender os equívocos, ele fica vivendo aquelas cenas. Aquele desespero dos equívocos que ele cometeu. Agora já tem o corpo material, já compreendendo que é um espírito, ficar revendo as cenas, como se fosse mostrando para eles ali os erros cometidos a fim de poder reparar. Então, às vezes, falam, bom, somos perdoados, mas não somos limpos. Às vezes o espírito até nos perdoou. Tudo bem, ele cometeu um erro comigo, eu perdoo. Mas não é porque ele me perdoou que eu estou limpo, que eu não trago mais as impurezas dos meus atos. Pelo contrário, eu ainda trago e fico vivendo até que eu possa compreender o equívoco que eu cometi. E aí somos nós convidados à nova encarnação. Veja que nós falamos de encarnação várias vezes, porque a reencarnação é a ferramenta, é a oportunidade que nós temos de reparo. Certos espíritos estão mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto isolamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição e da sorte que os aguarda. Então, alguns espíritos estão em locais tão pesados, difícil acesso, outros se encontram isolados no espaço, justamente pela própria ignorância, pela posição que tinha, mas que agora aguarda a oportunidade. Os mais culpados necessitam de situações mais rígidas. Os que cometeram erros mais pesados, os que se sentem mais culpados, precisam de situações
mais rígidas. Esta situação perdura até que o desejo de reparação lhe traga a calma para entrever a possibilidade do reparo. Então, essa situação que ele se encontra vai perdurar, vai durar, até que esse espírito duro tenha a calma de olhar o que ele cometeu e compreenda as necessidades de voltar para os possíveis reparos. Veja como Deus é sábio, como a lei divina é sábia. Se ele voltasse na sequência, se ele reencarnasse na sequência, voltaria a cometer os mesmos equívocos. Mas ele é colocado de lado, dado o seu tempo, dado a sua, entre aspas, purificação momentânea, do seu entendimento, a fim de que ele possa compreender a necessidade de voltar e reparar, possibilidade do reparo, reencarnação. São os irmãos duros que nós encontramos nas reuniões mediúnicas, que hoje encarnados temos possibilidades, mas que antes de reencarnarmos éramos nós falando, éramos nós trazendo esses relatos, esses erros. Nós estamos nos vendo aqui, se hoje não cometemos algum desses equívocos, já cometemos. Não tem como falar, não, eu nunca fiz isso. Já fizemos. Se hoje não fazemos, é porque já passamos, já aprendemos, já fomos exemplo de muitas pessoas, de observações. Para o orgulhoso, após a morte, né? Para o orgulhoso, é suplício vir acima dele, colocados que na terra desprezavam. Então, vai olhar e vai ver que aqueles que ele desprezava, ele se achava tão assim, era tão orgulhoso, vai ver agora que os outros que ele desprezava estão em condições melhores. O hipócrita vê desvelado os seus maus segredos de pensamento. Os hipócritas falam uma coisa e agem de outra forma, trazem o íntimo diferente. Lá eles vão ver aberto, todo mundo consegue ver o pensamento íntimo. Então os hipócritas vai ver desvelado os seus mais secretos pensamentos. O sátiro tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avarento, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, nem a sede, nem a fome lhe são amenizados, pois na vida só cuidava de si mesmo. Então vejamos que as nossas condições equivocadas aqui, quando somos convidados ao plano espiritual, vamos ver ou vamos viver a experiência contrária. Ele coloca ao avarento, aquele que trazia ali, era tão avarento quanto encarnado, quando desencarna, ele vai ver os bens indo embora, para que possa aprender, não serviu de nada. Às vezes estamos tão preocupados com o futuro dos outros, estamos tão preocupados como vai ser o futuro, valeria olharmos para nós, olhar como que é o nosso presente, porque o presente, o estado que somos hoje, que nos apresentamos, vai desenhar o nosso futuro, inclusive como espírito desencarnado. Não sabemos quando vamos deixar a questão material, o corpo material, e voltaremos à pátria espiritual. Olhemos para nós. Deixemos os outros, a preocupação que temos com o outro, porque é melhor olharmos para nós, porque senão vamos colher justamente aquilo que mais temos de equívoco, de erro. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no reparo, desfazendo-a no presente, ou seja, se eu quero evitar ou diminuir as faltas, as consequências das faltas, é preciso reparar agora. É preciso desfazer agora, no presente, ou seja, hoje. Quanto mais demorarmos na reparação de uma falta, mais penosa e rigorosa serão as consequências do futuro. Então, se nós demorarmos mais tempo, mais rigorosa será. Como já foi colocado, vamos aproveitar. Vamos entender que, às vezes, o remédio é amargo, mas nos traz a corrigenda. É preciso reparar enquanto é cedo ainda, porque depois vai dificultando, ficando mais difícil.
Então, possamos olhar para situações, nos desculpar, porque às vezes é preciso olhar que nós somos os verdadeiros culpados. Nós trazemos os males do outro. Nós, às vezes, estimulamos o outro ao erro. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a mesma vivida enquanto encarnado. Mais tarde, outra encarnação lhe faculta para nova prova de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependendo do seu livre-arbítrio, e se ele se corrigiu. Então aqui nós vamos trazer o quê? Bem-aventurados são os aflitos, aqueles que compreendem a situação que estão passando, mas não que ficam parados sem agir. Como é preciso pensarmos em tudo, entendemos o consolo, mas buscarmos reparar o que nós temos errado. Porque a vida na Terra é consequência da espiritual. O que antes de encarnar, estávamos vivendo em pensamento, estamos nós agora. E agora Kardec traz o inverso. Que o mundo espiritual é a consequência de quando estamos encarnados. Ou seja, é uma continuidade. Não tem como falar, a hora que eu morrer, isso passou. Não, você leva junto. Quando eu encarnar, isso passa. Não, nós trazemos junto essa ciranda, não é? Bem-aventurados aflitos, porque nos é o quê? Nós precisamos ser felizes pelas aflições que temos, pelas oportunidades de pagar os nossos erros, de reparar os nossos equívocos. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado não é exonerado enquanto não houver satisfeito a justiça. Sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então veja, a misericórdia de Deus é infinita, ela acontece a todo momento. Deus não é cego, a misericórdia não é cega. O culpado precisa reparar, mas Deus não vai facilitar esse reparo. Ele vai dar a oportunidade normal, sem privilégios. Faz parte natural, da lei natural. Mas Deus é tão misericordioso que essa via do caminho, a possibilidade do reparo, sempre é colocada. A possibilidade da reencarnação sempre nos é oferecida. Lógico que tem todo o seu tempo, todo o seu entendimento, seu merecimento, mas pela misericórdia de Deus, sempre somos nós colocados as oportunidades de reparar. Então, o amor universal nos favorece, como eu coloquei, a escola. E devemos a nós nos matricularmos nela. Temos como aprender. Temos como sair com mais experiência, com mais conhecimento. Possamos mergulhar, de fato, a essa possibilidade de aprender, a essa escola bendita que Deus tem nos colocado. Sendo apenas as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que dependem da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo castigos, entre aspas, não é? Castigos produzidos por nós mesmos, e remédio. Ou seja, a dificuldade nos traz sofrimento, mas também nos traz a cura, o remédio. Passamos por dificuldade, mas é justamente a dificuldade que nos propicia aprendermos e não errarmos novamente. É o remédio. Às vezes, como eu coloquei, o remédio é amargo, mas traz a cura. Kardec vai colocar aqui de novo. As dificuldades, o sofrimento são os remédios. Às vezes, até buscamos evoluir, buscamos esferas superiores, mas esquecemos que é preciso passar, suar, como eu coloquei, para poder evoluir. A evolução depende da nossa vontade, do nosso esforço. Não existe resgate, não existe corrigenda sem ação. Não existe. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e às expiações de presentes e passadas faltas. Então, o que nós experimentamos hoje é a consequência da soma de todas as reencarnações, tanto os erros encarnados que nós cometemos enquanto encarnados,
como os erros que cometemos enquanto desencarnados. Tudo aquilo que nós não reparamos, aquilo que nós não corrigimos, que deixamos para depois, estamos nós na nossa mochila. Então temos nós que pegar essas faltas e ir acertando para diminuir, não é? Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas são heranças que servem à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, quando nós olhamos ali pelas misérias do mundo, pelas vicissitudes do mundo, e falamos, meu Deus, mas por que precisa ter esses erros, essas misérias no mundo? Por que precisamos experimentar esse sofrimento? E aí Kardec coloca, à primeira vista parece não ter razão, não ter justificativo. Kardec coloca. Mas é justamente essas misérias que vão fazer nós olharmos e acharmos uma barbaridade aquilo que está acontecendo. Mas nós, no passado, cometemos aqueles atos. Então é colocado para nós, para nos dar aquele choque de percepção, a fim de falarmos, não erro mais desse jeito. Não vou mais por esse caminho. Então é necessário. É a herança que nós trazemos. Então é preciso olhar a fim de buscar a perfeição. Quando nós olhamos para esses quadros que nos apresentam como terríveis, lembremos que lá atrás éramos nós realizando esses erros, esses equívocos. E agora eles nos veem como uma alavanca de progresso. Então, às vezes, as pessoas não aceitam, não encaram a situação que se apresenta, mas a situação está ali para que possamos tirar um proveito de aprendizado. Possamos trazer dali os ensinamentos necessários. Deus, ele vai nos trazer, nos criar todos simples e ignorantes. Poderíamos nós pensar, mas Deus poderia ter trazido nós perfeitos já. Se Deus espera que sejamos perfeitos, por que já não nos criou perfeitos? Porque ele gostaria que nós, assim poderia ter feito, poderia ter criado todos perfeitos, mas ele quis criar todos simples e ignorantes. E não dar preferência e privilégios para nenhum. Mas que nós, através do nosso esforço, pudéssemos ganhar musculatura espiritual, envergadura espiritual, pudéssemos progredir, pudéssemos mostrar que somos nós merecedores de coisas melhores, de vivenciar a felicidade que Ele nos oferece, que Ele tem a nos oferecer quando estivermos nós perfeitos, na perfeição relativa que nos cabe. Então, às vezes, olhamos para espíritos que já trazem um grau de evolução e imaginamos que Deus talvez tivesse dado a oportunidade para eles, mas não. Eles caminharam por essa senda, eles se esforçaram por evoluir. E cabe a nós também. Ainda bem que Deus nos trouxe, então, simples e ignorantes. Porque se nos trouxéssemos perfeitos, quereríamos nós um ser melhor que o outro. E perderia a característica de perfeição. Então, a cada um segundo a sua obra. Imagina o amor de Deus, imagina como vibra o amor nesse lar divino por todos nós. Às vezes nós em casa olhamos para um filho mais difícil do que o outro, e temos a paciência, a esperança de que esse filho se tornará melhor. Às vezes olhamos para o outro filho e falamos, olha, a característica desse falta naquele, poderia desenvolver. Imagina Deus olhando para nós, a sua infinita sabedoria, o seu infinito amor, falando, olha, ele errou ali, mas daqui a pouquinho ele vai conseguir, daqui a pouquinho ele vai trazer as características melhores do outro. É esse amor que Deus coloca em nós. É essa esperança que Ele deposita em nós. E nós estamos chegando ao final já, pessoal. Acabou sendo um pouco mais extenso, porque o capítulo é muito extenso. E eu acabei, inclusive, reduzindo ainda algumas passagens, algumas falas que Kardec colocou, porque senão ficaríamos nós aqui muito tempo. E aí eu trago, então,
do Livro dos Espíritos, na questão 874, Kardec vai colocar. Por que para alguns espíritos a justiça é vista de uma forma e para outros eles entendem a justiça de uma outra forma? E aí os espíritos respondem, é porque ao sentimento de justiça mistura-se as paixões, fazendo que os homens vejam as coisas pelos prismas falsos. Ou seja, que nós olhamos pelo nosso olhar, pelo nosso desejo, pelas nossas paixões, e não olhamos pelo prisma verdadeiro. Por isso que a justiça é mal compreendida. E coloca, podemos definir como justiça cada um respeitar os direitos dos demais. Ele vai trazer a 876, posto de lado o direito da lei humana, ou seja, a justiça humana, colocar de lado, qual é a base da justiça divina? E aí ele vai trazer o Cristo nos falando. Disse o Cristo, queira cada um para o outro o que queira para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Então, eu vejo no outro, eu respeito no outro aquilo que eu quero que respeite em mim, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como gostaria de ser tratado. O guia mais seguro da nossa consciência, o guia mais seguro do que a nossa própria consciência, não lhe poderia Deus a verdade. Então ele coloca que a nossa consciência, Jesus nos colocando nessa condição de invertermos a nossa posição com o nosso irmão, isso nos traz a base do que é justiça. Quando eu vou cometer algo contra o outro e penso, será que isso é justo? Eu vou inverter a posição. E se o outro cometer comigo é justo? Aí eu já sei o que é justiça. Então, Deus nos deu a consciência para compreender o que é justiça. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Kardec questiona os espíritos. Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. A vida social outorga direitos e impõe deveres. E às vezes nós vamos buscar só os nossos direitos. E aqui Kardec coloca, os espíritos colocam para Kardec, são direitos e deveres. Não é? Respeitar o direito do semelhante. Qual seria, então, o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Como poderíamos imaginar se essa justiça praticada na íntegra, pura, sem nenhuma interferência, sem misturar com as paixões mundanas? E aí ele vai trazer o do verdadeiro justo. Aquele que traz a justiça pura é o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Então ele vai trazer Jesus como sendo a pessoa mais justa, que praticou a maior justiça. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, aqui ele já vai trazer a necessidade da caridade, como sendo a verdadeira justiça, o amor ao próximo. Então, ele vai fechando já esse entendimento, primeiro com as posturas que nós precisamos ter, entendendo o mecanismo e a ferramenta que nos espera nessa questão de encarne e desencarne, mundo espiritual, nós aqui encarnados no mundo corporal, como deve ser o nosso proceder, quais serão as nossas consequências. E aí ele vem trazendo, como Jesus sendo o modelo dessa justiça, ou seja, a perfectibilidade que ele espera de nós, primeiro, é que sejamos como Jesus, modelo e guia. É isso que ele nos fala quando olhamos o livro dos Espíritos, essa justiça. E Kardec traz o céu e o inferno e nós ligamos com o livro dos Espíritos, mostrando que a justiça verdadeira é aquela praticada pelo Cristo. E aí Kardec traz no final do item 33, apesar
da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento. O Código Penal da vida futura pode se resumir em 3 princípios. Então, Kardec nos trouxe até aqui, trouxe Jesus como nosso modelo e falou tudo isso que nós falamos, podemos resumir em 3 princípios, considerando a diversidade dos gêneros e os graus do sofrimento, considerando as nossas dificuldades do dia a dia. São 3 princípios, sendo eles: o sofrimento está vinculado sempre à imperfeição do espírito, à nossa imperfeição, e não da carne, e não da matéria. O sofrimento está vinculado à imperfeição. 2. Toda imperfeição e toda falta traz o seu próprio sofrimento, por sua consequência natural e inevitável. Então, toda imperfeição que nós cometemos, todas as nossas faltas, vai trazer um sofrimento próprio. Se errarmos, temos que pagar. O que fizermos de errado, temos que corrigir. É a corrigenda. É lei natural. É natural isso. 3. Todo homem pode libertar-se das imperfeições pela vontade. Pode, igualmente, anular os males e assegurar a futura felicidade. Então, ele vem trazer que todos os homens podem se libertar das imperfeições pela vontade. A vontade está no espírito. Vamos voltar lá no começo. As ações é do espírito, não é do corpo. Todo homem pode libertar-se das imperfeições pela vontade. Pode, igualmente, anular os males e assegurar a futura felicidade. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Então ele vai colocar que nós somos responsáveis pelo nosso progresso, pela nossa evolução, através das nossas obras. Cada um segundo as suas obras. No céu, como na terra, a única chave capaz de aniquilar o sofrimento é o verdadeiro amor que nós praticamos. Chegamos, então, ao fim desse capítulo, como é importante entender o verdadeiro amor, entender a necessidade de caminharmos no bem. Esses são os princípios da doutrina, são essas as experimentações que Kardec trouxe através dos espíritos que ele analisava. E é esse o convite que ele nos faz, a olhar o dia a dia nosso e trazer dentro dos nossos sofrimentos que temos passado. Descobriremos nós as nossas faltas. E no próximo estudo, na próxima semana, nós vamos falar sobre os anjos. Qual é a definição, qual é o entendimento de anjo, segundo a igreja. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a refutação dos anjos. Depois, qual é a percepção de anjos, segundo o Espiritismo. Agradeço muito pela compreensão, até pelo tempo estendido. Que tenhamos toda uma excelente semana, repleta de paz, amor e harmonia. Fiquem todos com Deus.